Olá! Hoje no Câmara Entrevista vamos conversar com o pesquisador cinematográfico Morimasa Miyazato, conhecido como Mori. Obrigada, Mori, pela sua participação no nosso programa. Vamos começar falando sobre a sua paixão por cinema. Como é que surgiu essa paixão? Desde tenra idade, quando os meus pais me levavam para o cinema, quer dizer, funciona o seguinte: como a gente morava no sítio, no final de semana, passava um caminhão recolhendo todo o pessoal para o cinema, num barracão. E nesse barracão eu via o pessoal que exibia, fazendo a montagem e todo o processo, né? Eu ficava fascinado por essa atividade. E lógico, com o ciúme que passava. Quer dizer, não entendia, mas a imagem me fascinava. E aí depois, quando adulto, como é que você se envolveu nesse trabalho com o cinema? Bom, inconscientemente, inspirava cinema. E qualquer manifestação para mim era cinema. E desde 75, quando fui conhecer o dono do cinema, que um amigo me levou, eu comecei a conversar com ele, mostrei uns álbuns que eu costumava fazer, e ele folheou rapidamente, e no estopim ele me disse: "Você não quer ser o nosso gerente?" Não preciso dizer que me pegou de surpresa. Mas não parou aí. Ele falou: não, você não vai gerenciar um cinema não, você vai gerenciar 2 cinemas. Um susto. Aí ele me explicou como é que é o processo. O cinema era dele e o outro cinema era do sogro, e você tinha que dirigir os 2 cinemas. Bom, aceitei o desafio. E como é que foi esse trabalho? Você selecionava os filmes? Como é que funciona exatamente esses bastidores para exibição? Bom, então, ele falou: olha, cinema tá assim. A tua incumbência é reformular o cinema, porque as cortinas estavam poídas, vidro quebrado, letreiro, todo esse negócio. Não preciso dizer que eu zerei o cinema. E como não estava faltando público, eu comecei a inovar a programação. Criar o clima. Porque criando o clima atrai a atenção do público passante. Tanto é que um dos maiores êxitos para mim foi o Exorcista, na época. Porque fiz uma montagem grande para esse filme, um painel com um amigo que trabalhava lá, que era perito nesse tipo de atividade. Colocamos a trilha sonora desse filme atrás, e isso provocava os transeuntes. E fora a programação que a gente distribuía pela cidade. Bem firme. E geralmente esse tipo de filme no interior era 2, 3 dias de exibição. Mas consegui dobrar 2 semanas. Uma façanha. Quer dizer, dobrei porque tinha público para isso, né? Sim, claro. E o segundo filme foi Operação Dragão. Foi feita uma coisa assim bem feérica. Porque eu treinava taekwondo, então tinha todo o material para isso. Bola, coisa de treino, roupão, umas cordas especial. Criei um clima. O Bruce Lee descendo da corda. E fora a trilha desse filme. Também sucesso.
Isso tudo em que cidade? Onde você morava nessa época? Dracena, estado de São Paulo. Interior de São Paulo. Isso. E como é que você veio para Maringá? Bom, eu morei no começo da década de 70 aqui, casei, fui para lá, porque os meus familiares moravam em Dracena. E como Dracena, depois de gerenciar o cinema, eu falei, não, tem que procurar a cidade que eu conheço melhor. Então voltei para Maringá. E voltando para Maringá, o Joel Cardoso me descobriu, me cedeu um pequeno espaço para me fazer alguns comentários, cotação de filme. Aí o Diário me descobriu. Aí fui para o Diário. Comecei com uma página. Onde você falava sobre os filmes, fazia uma análise de filmes. Aí, inclusive a página chamava-se Cinema Mori. Comecei com uma página e um dia o Frank me chama na sala dele, você não vai fazer uma página. Perdi o meu espaço. Perdi meu espaço. Você vai fazer 2 páginas no espelho. Aí sim. Aí eu deitei e rolei. Como é que é seu processo de pesquisa sobre filmes, Mori? Bom, trabalhei 10 anos na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro. Aliás, Só para a gente situar as pessoas, Museu de Arte Moderna, né? Isso. O Rio de Janeiro foi os 10 melhores anos da minha vida. Porque estar nesse local Cinemateca, eu ganhava bem. Mas eu tinha que pagar para estar num lugar desse. Para quem é apaixonado por cinema, é o paraíso. Olha, o paraíso mesmo. Conheci tanta gente, atores, diretores, jornalistas, pesquisadores. Comecei a fazer exposições também, pelo Brasil afora. Eu fiz exposição em Brasília, fiz exposição em Minas, Fortaleza, Bahia, Piauí. E fora um monte de ofícios de convite que eu recebi e que eu não pude atender. Tanta demanda. Porque pesquisa não é assim de estalar dos dedos. Sim. Ela demanda tempo. Né? Eu sou um cara muito criterioso. Bem, assim, pequeninas doses, para fazer bem feito. Sim. E nessas exposições, né, era com o material que você tinha na Cinemateca? Porque, de qualquer maneira, eu ajuntava de uma forma ou de outra. E eu chamava de grafismo cinematográfico. Certo. Quer dizer, até hoje, com grafismo cinematográfico, eu faço exposições temáticas. Como é que funciona isso? Então, eu ofereço determinado tema. Por exemplo, há 2 anos atrás eu fiz a exposição no Maringá Parque e ofereci a história do Oscar. Desde 1929 até 2016 que eu... Quando foi a exposição. Isso. Então mostrava todo o filme graficamente feito, desde o começo até o final. Todos os que, nesse caso, Ganharam os que ganharam o Oscar de melhor filme. Isso. E aí os cartazes, Então, esse grafismo, né? Ah, entendi. E esta última, né, você agora, recentemente, no mês de abril, aqui em Maringá, foi feita a Semana Mori, organizada por você e a Secretaria de Cultura que promoveu. Como é que foi essa exposição? Qual foi a temática? Então, o Miguel Fernandes resolveu fazer essa Semana Mori, que para mim foi uma surpresa. E deu todas as coordenadas. Você escolhe alguns filmes que você
gosta. Vamos fazer uma semana em minha homenagem. E fazendo uma exposição sobre os teus feitos, meus trabalhos passados, né? E, paralelamente, uma exposição sobre literatura no cinema. Essa literatura no cinema eu não pude fazer completa pelo tempo e pelos painéis que não era suficiente. Mas deu para dar o recado. Né? E foi muito interessante porque são curiosidades, né? Eu desperto curiosidade. Porque cultura é isso, é mostrar um trabalho, o descortínio de algumas atividades, né? E outra, primeiro, a educação. Porque sem educação não tem cultura. Sim, né? sim. A gente precisa, elas caminham ali juntas. Exatamente. Que filmes você selecionou para essa semana? Olha, foi feita uma programação aqui, né? Eu fiz uma mesclagem, porque só 5 não serviria. Sim. Então eu resolvi fazer um pequeno universo do que eu gosto. Um convidado bem trapalhão, que quem assistiu curtiu bem. Sim. Esse Billy Jack é um tipo misto de um filme de karatê, mas passado na época bem antigo. Operação Dragão nem preciso dizer, porque é o filme ícone do Bruce Lee. Inclusive foi exibido no pátio do Barracão. O Grande Ditador também não preciso... Também um clássico do Chaplin. Isso. E o Jimbo, porque queria passar um filme de espada, né? De samurai. E me surgiu de passar o Yojimbo. Que é Akira Kurosawa, também uma referência para quem gosta de cinema. Muito. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Câmara Entrevista, hoje conversando com o pesquisador cinematográfico Mori. Mori, você organizou a primeira mostra de cinema de Maringá lá em 1979. Como é que foi essa experiência? Bom, trabalhando no diário, um dia em casa, falei, mas eu estou com tanto material. Eu acho o egoísmo da minha parte ficar fechado comigo. Falei, o público tem que tomar conhecimento. Principalmente como é que funciona o cinema, por trás e frente das câmeras. Aí a ideia começou a fermentar, e adesão de alguns amigos. Resolvi colocar em prática. Então comecei a contactar, eu fui em Rio, São Paulo, convidei algumas pessoas, personalidade desse mundo cinematográfico, e comecei a idealizar como seria. Eu emoldurei um monte de cartazes, folhetos, enfim. E além de informações, o que é o cameraman, o que é craquete, como é que se filma, o que são atores, diretores, esse tipo de informações. Os bastidores, né? Isso. Como é que funcionam os bastidores. Além de um projetor imenso que trouxemos não sei de onde, quer dizer, desativado, mas só para criar um clima. E durante a exposição, a trilha sonora direto tocando, né?
Ah, e foi feito um curta-metragem também, sobre evento. Inclusive o fundo musical foi Maringá, Maringá, do Gilberto de Carvalho, tocado em bandolim. Que é lindo. Espetacular. Aí trouxemos várias personalidades do mundo mundinho. do cinema. A princípio ia trazer a Sônia Braga, mas Sônia Braga tem atividade fora. Sim. E agora? Trouxe a Sandra Breia. E trouxe Cláudio Cunha, Simone Carvalho e vários atores, atrizes, técnicos, jornalistas. Uns mais de 40 pessoas desse meio. Sim. Foi uma semana férica, viu? Além de exibir filmes que eles traziam, muitos traziam debaixo do braço, Sim. e exibia graciosamente no Cine Maringá. Como foi a recepção do público? A gente trouxemos alunos das escolas rurais que nunca tinha visto cinema ou assistido filme. Você vê pelas feições deles o deslumbramento. Né? Inclusive a exposição foi no saguão da prefeitura. Sim. E os artistas ficou hospedado no Maringá Bandeirante Hotel. Então era uma troca assim perfeita, rapidinho, né? Sim, sim. Bem próximos, né? Funcionava bem. E você teve o apoio, né, de muita gente ou foi meio complicado organizar isso? Complicado. Sim. Depois dessa experiência que você foi para o Rio? Exatamente. Aí você foi para daqui de Maringá, você foi para o Rio de Janeiro trabalhar no Museu de Arte Moderna ou não? Não, eu fui com carta de 2 apresentações. Um para o Glauber Rocha e outro para a Globo. Só para a gente explicar para as pessoas. Glauber Rocha é um diretor, né, muito conhecido para quem gosta de cinema. Um diretor brasileiro que produziu vários filmes muito interessantes que valem a pena serem vistos. Perfeitamente. Não consegui conversar com o Glauber Rocha pelas atividades Sim. na correria. Então, a segunda opção, eu fui na Globo procurar uma pessoa que eu tinha a carta de apresentação, mas ele estava na Espanha. Nossa! Você chegou no Rio de Janeiro e ficou ao Deus dará. Então, e agora? Eu estava na Embrafilme, comecei a conversar com o pessoal, inclusive pedindo desculpa, muitos que tinham convidado não houve como fazer o deslocamento pela falta de recursos. Sim. Aí José Paulino dos Santos, um cineasta, falou: você procura a minha companheira na Cinemateca, conversa com ela. Aí eu fui lá, aliás, entrei na Cinemateca pela porta dos fundos, literalmente falando. Foi mesmo, porque eu não sabia o acesso, eu vi uma porta aberta e era o fundo. Você falou: vou por aqui mesmo. Entrei, aí procurei a Denise, expus o problema, aí falou: espera um pouquinho. Deixa eu chamar o José Carlos Avelar, que era o vice-diretor da Cinemateca. Aí eu expus o problema, que era um pouco extenso, mas ele interrompeu, falou na bolsa: você não quer trabalhar conosco? Você nem acreditou. Foi outro... De um problema você ganhou um excelente emprego. Foi. Foi os 10 melhores anos da minha vida, no Rio de Janeiro, trabalhando. Aliás, trabalhando, não é nem trabalhando, divertindo. E ainda sendo pago. E sendo pago. Por causa desse seu trabalho e das exposições, você conheceu muita gente interessante desse mundo.
Conta um pouquinho pra gente sobre isso, essas pessoas. Uma vez nós estávamos assistindo uma prévia do filme, do Gaijin, e depois nós saímos para fazer uma comemorativa. Joel Rodrigues, Nelson Pereira dos Santos e mais alguns. A Tizuka não foi, porque ela tinha outro compromisso. Sim. Aí nós caminhando, achamos um botequim, não era nem um botequim, é um tipo de mercearia. Sim. Uma quitanda, uma vivenda. Cada um se situou. Eu sentei numa barrica, outro num saco de feijão, uma coisa assim. E cada um escolheu o que queria tomar. Aí o papo correu sobre filme, etc. Nelson Pereira dos Santos, Cláudio Coutinho. Esses são momentos que realmente marcam, né? Porque a gente consegue trocar sem aquela formalidade de uma reunião ou de, né, um workshop ou uma palestra. Esses são momentos muito ricos. Nossa Senhora, muito. E que você deve ter vivido vários, né? Não, tem outro momento inesquecível. Eu conheci Grande Otelo em Piauí, porque houve uma manifestações de humor em Piauí, e ele foi convidado como pseudo-humorista, porque ele é tudo dentro do cinema. E eu fiz uma exposição sobre o humor no cinema. E à tarde encontrei com ele, conversamos meio rapidamente. E à noite, era entre 10 e 11 horas, alguém bate na porta do meu quarto. Eu abro. Quem que eu vejo? Grande Otelo. Ele fala baixinho: Mori, vamos dar uma escapadinha. Descemos, fomos procurar um local, encontramos. Foi aquela conversa, eu nem sei como a gente voltou. O importante é que voltou. O importante é que vocês conseguiram voltar para o hotel. Que fantástico! Essa é a melhor lembrança que eu tenho. Além de muitos outros que eu conheci. Você também morou fora do Brasil, né, Mori? Você morou em Cuba? Não, em Cuba foi uma visita. Ah, não foi morar... você Não. morou no Japão. Isso. Mas vamos falar de Cuba. Como é que foi essa visita? Na Cinemateca tinha alguns pessoas que tinham a incumbência. Tem um que foi para os Estados Unidos, tem um que foi para o México. E para mim era para ir em Cuba. E quem pagou foi o Jornal do Brasil, Nascimento Brito. E além de Cuba, eu tinha que passar em toda a Cinemateca da América do Sul. Para que eram essas visitas? Para Para troca, tipo, intercâmbio, para conhecer o Instituto como de Cinema de Cuba. Certo. Inclusive as cinematecas da América do Sul, né? Eu passei em Panamá e Cuba. Que fantástico Cuba, viu? Como uma pessoa vive com aquela escassez. E uma certa noite, 9 e pouco, alguém bate na porta. As pessoas gostavam de bater na sua porta no hotel. Ele falou: olha, estamos reunidos aqui nesse local e ficamos sabendo que você está aqui, vamos lá. Eu chego lá tocando música Caetano, Maria Bethânia. Música brasileira, só de música qualidade. brasileira, ele adorava, né? Conversamos, papeamos. E 1h pouco da manhã fizemos um lanche. E passou 2 e pouco, um deles falou: vamos conhecer algum lugar, um local que eu quero mostrar para você. E levou onde estava desmantelado as coisas
os armamentos russos. Nossa Senhora, pela monstruosidade de equipamento. Quer dizer, é proibido o acesso, né? Sim, claro. Mas ele sabe o meandro, então me mostrou assim, de longe. Sim, onde é que estava. Que coisa... Quanto tempo você ficou em Cuba nessa viagem, Mori? Bom, era ficar o tempo que eu quisesse. Tanto é que a volta também o tempo que eu quisesse. Eu tinha tipo passe livre. Sim. Mas a saudade apertou. Não teve jeito. E nem passei pelos... Todos que Peru, deveriam. Bolívia, não sei o que e tal. Vim embora direto. E você morou, né? No Japão você morou. Quanto tempo você morou 10 lá? anos. E como é que foi essa experiência? Olha, que pena que todos os brasileiros não dá para ir para o Japão. Quer dizer, e vice-versa também. Claro. Mas, olha, é uma lição de vida, viu? Sabe, o respeito, limpeza, educação, cultura. É uma valorização do conhecimento, né? Bastante, viu? Essa sua experiência você transformou em livro, né? Foi. Como é que foi isso? É, porque eu tinha que fazer um microcosmo do que eu vivi. Porque quando eu estive lá, todas as coisas curiosas, eu andava com um monte de papel. E tudo que era, eu começava a rascunhar. Sim. E depois de certo tempo, tinha tanto papel, falei, mas eu preciso objetivar daí. A minha vivência, o meu conhecimento, partilhar. Aí eu falei, vou fazer uma revista, né? Eu comecei a datilografar. Viu que não era uma revista. Revista não dava. Aí resolvi publicar. E essa troca de experiências é muito rica, né? Você poder colocar no papel que você vivenciou e pessoas que não têm a oportunidade de ir conseguem, né? A literatura é ótima por isso, né? Exatamente. Essa troca. E aproveitando a literatura, vamos falar então desse seu projeto que é literatura no cinema. Como é que funciona isso, Mori? Qual é a ideia do literatura no cinema? Olha, eu queria que todos os estudantes, seja escolar ou seja universitário, ver quantas obras cinematográficas foi transportada pela literatura. Né? E eu dei uma pequena amostra, como falei na semana que eu tive. Quantas obras fantásticas transportadas para o cinema. E é riquíssima. Inclusive tem filmes que é feito 2, 3, 4, 5, 6 versões. Então, quero mostrar e transmitir que existe isso. Que outros projetos você tem, Mori, além do literatura no cinema? A aeronave no cinema, todo filme que foi feito, que voa, não é nem como a aeronave física. Sim. Pássaro voa, né? Balão voa, enfim. A aeronave Nesse no total. sentido de voar. Isso. Sim. Depois, o esporte, música. E a menina dos meus olhos futuramente vai ser biografia no cinema. Todo tipo de biografado eu vou colocar em prática. E fora depois em profissões, vamos dizer, advogados, professores. Olha, O cinema dá pra gente... nossa, cinema é uma viagem fantástica.
Você conhece cultura, você faz turismo e pagando quase nada por isso. Sim. Né? Isso é ótimo. Sim. Tanto é que eu pessoalmente vivo a vida 24 horas por segundo, respiro cinema por todos os poros, é o meu oxigênio por excelência. Né? E isso move, né? Quando a gente tem uma paixão, isso nos move, nos dá força e vontade para seguir adiante. Para mim tudo é cinema. Estando aqui é cinema, estando lá é cinema. Estando no cinema é cinema. Sim, são olhos de cinema. Mori, quero agradecer a sua participação, você compartilhar com a gente seu conhecimento, sua paixão. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube no endereço TV Câmara Maringá.